Vamos começar a nossa matéria de hoje, né? Nós vamos falar dos conceitos da hipnose e dizendo sobre hipnose, dos conceitos na hipnose da regressão, o que é uma regressão? Regressão é hipnose? Não, regressão é um fenômeno hipnótico. E esse fenômeno hipnótico, ele faz aparecer uma hipermnésia, uma memória mais acelerada de alguma coisa. Nós temos muitos mitos. Os mitos como é verdade ou é mentira? Normalmente, nós não podemos acreditar para julgamentos, efeitos de julgamento, efeito judicial, efeito legal, uma memória que uma pessoa disse lembrar, porque pode ser uma memória criada, né? Mas, em termos psicológicos e psicoterápicos, tudo que a pessoa trouxer é a realidade psíquica dela. Ela vive esse contexto e ela sente assim. Então, eu vou trabalhar como uma realidade da pessoa. Religião, por quê? Porque muitas pessoas espiritualizadas, espíritas, budistas, acreditam em outras vidas e vão nos pedir para fazer regressões a outras vidas. Isso acontece de verdade? Nós veremos a seguir. Mas, em princípio, tem pessoas que conseguem, sim, em hipnose, sentirem, lembrarem, terem visões, imagens de vivências passadas. Eu não sei dizer o que é verdade ou mentira, porque esses meus 2 olhos só me deixam enxergar o que é real nesse mundo. Então, eu não posso julgar o que acontece. Alguns personagens que aparecem em vivências passadas, eu às vezes tenho em mais de um paciente. Por exemplo, Cleópatra, Jesus Cristo, esses aparecem com mais frequência. Apóstolos de Jesus Cristo, isso nós podemos considerar como arquétipos. A Cleópatra é uma grande mulher, uma rainha, que tinham homens apaixonados por ela, mas de verdade ela não tinha amor nenhum, era uma mulher muito fálica, muito poderosa, né? Fudida, poderosa, né? Então, mal sucedida no amor e muito poderosa. As mulheres muito poderosas precisam de um homem um pouquinho mais poderoso, é o Júlio César mesmo. Mas as mulheres com muito poder estarem sozinhas, e isso é um arquétipo, e ele comumente aparece quando nós fazemos regressão em algumas mulheres muito poderosas, né? Se não é essa rainha, é outras, mas aparecem. Agora, tem pessoas que trazem memórias que você pode imaginar que isso seja possível mesmo, né? Que ela foi uma pessoa numa outra encarnação, que passou por algumas coisas muito parecidas com o que ela passa hoje. Eu não tenho que questionar essa verdade. Então, no caso dos muitas Cleópatras, no caso dos muitos Jesus Cristos, eu entendo como um arquétipo que quer me dizer uma mulher poderosa, um homem do bem, e eu vou entender o que a pessoa está querendo dizer. E quando uma pessoa me traz uma memória passada, que tem muito a ver e é a repetição da história agora, eu estou feita, eu simplesmente falo, olha, você está vendo que você está repetindo o mesmo e que na outra vida não deu tempo para arrumar, mas nessa ainda dá tempo, então vamos embora, vamos arrumar agora. Então eu tiro a pessoa do passado, trago ela de volta para o presente, que é a única vida que eu posso mexer. Aí eu prefiro trabalhar dentro do sentido da Cabala, que nos diz que nós vivemos muitas e muitas vidas até nós aprendermos e termos a chance de fazer o mesmo, mas bem feito. Fica a dica de um filme maravilhoso que você pode pegar no Netflix, que se chama O Feitiço do Tempo. Recomendação e dever de casa, tem que assistir. Esse filme, o cara fica preso no tempo, numa cidadezinha do interior, por causa de uma nevasca, e todo dia ele acorda no mesmo dia. E aí ele já não aguenta mais, ele tenta o suicídio N vezes e ele volta. Ele tenta fazer as coisas do mesmo jeito e toda vez que ele faz do mesmo jeito ele volta. Até que ele aprende a viver de uma maneira melhor o mesmo dia sempre. É isso que os cabalistas dizem que nós temos que fazer na nossa vida. Você tem essa chance agora de mudar a sua vida para sempre. Então aproveita. Eu utilizo muito disso nas pessoas que são espiritualistas, espiritualizadas, que me pedem para fazer regressão a outras vidas. Eu sempre explico sobre a Cabala. Tem um livro maravilhoso que se chama O Poder da Cabala, do Yehuda Berg. O Poder da Cabala. Yehuda, Y-E-H-U-D-A. Y-E-H-U-D-A.
D-A. Berg. B de bola é R-G. Esse cara é um rabino de Nova York. Ele é até muito famoso. As pessoas até contrapõem um pouco com ele porque ele escreve muito, mas é o livro mais fácil sobre Cabala que existe. E ele dá um toque na gente muito especial sobre esse poder de estarmos nessa vida para mudarmos tudo. De duas, uma. Se por acaso não tiver vida nenhuma, a lei foi darwiniana e nós estamos só nessa vida e vamos virar pó, imagina que você, cada dia que passa, que você cumpre o seu dever bem cumprido, você dorme melhor, você vive bem. Então eu prefiro viver de dever cumprido. A gente dorme bem, a gente fica feliz, né? Então, se eu morrer amanhã, eu vivi muito bem, né? Eu nunca vou deixar para depois de amanhã viver muito bem. Tento cumprir meus 10 mandamentos rigorosamente. Então tem um que é muito difícil, que é o não julgar, e esse é complicado. O resto dá para ir muito bem. E a segunda opção, se houver outra vida, e você está nessa vida, repetindo o mesmo, você quer viver de novo tudo isso? Que tal então mudar tudo? Essa é que é a nossa esperança e é isso que eu coloco para os meus pacientes. Vamos aproveitar esse momento seu que você quer fazer uma mudança e vamos mudar radicalmente o que você está fazendo errado nessa vida. É a sua chance de mudar para sempre. Porque se você mudar agora, você eleva, você faz luz na próxima vida, quem sabe você já vê numa outra dimensão, né? Muito melhorada. Então, eu procuro tratar assim quando se trata de religião. Eu não descarto nenhuma religião, nenhuma possibilidade. E a gente ainda tem as pessoas que são da religião católica ou os evangélicos, que eles não admitem outras vidas. Então, quando se fala hipnose, eles ficam com medo de você fazer regressão a outra vida. Você fala, eu não tenho que fazer nada que você não queira, nós não faremos nada que você não queira. A regressão que eu quero fazer é o seu trauma lá, quando você foi abandonado, quando menino, quando o seu pai morreu, né, um desastre. Quando o seu pai morreu num desastre de carro, então nessas horas nós vamos trabalhar com a pessoa nessa vida. E pronto, está resolvido. Outra coisa é a memória genética. Nós todos temos memória genética. Quer ver um exemplo disso? Todo mundo tem medo de cobra, de bicho peçonhento, como escorpião, de altura, porque os nossos ancestrais moravam nas cavernas, nas alturas, e as mortes que eles mais tinham eram de cair das alturas, ou das cobras, ou dos escorpiões, ou dos bichos perigosos. Nós temos esse medo natural dentro de nós mesmos. Podemos ter memória dos nossos ancestrais registrada a nível de DNA. Acidentes, afogamentos, envenenamentos. Então, muitas das memórias podem estar registradas. E ainda temos o inconsciente coletivo. Então, existe regressão feita automática? Existe. Basta ir para lá, na sua merenda da infância, na sua brincadeira predileta quando criança, e você regride automaticamente. Vidas passadas, eu também disse. Qual que é a intenção de fazermos a hipnose, a técnica de regressão? Para que possamos trabalhar através das emoções e chegarmos na parte de baixo do iceberg, na estrutura do problema dessa pessoa. E as técnicas, temos muitas, veremos a seguir. Então, regressão é um fenômeno da hipnose, é um ato de lembrar coisas, trazer a consciência de memórias antigas de uma forma consciente. Então, você não vai ficar inconsciente, você vai ficar mais ciente, você vai trazer à tona. Você pode só recordar, eu vivi tal coisa, você pode reviver sentindo o cheiro, o paladar, sensações físicas, até a dor, né? Sentindo o gosto, tatos, afetos. Você pode ter memórias boas e também pode ter memórias ruins. Você pode ter bloqueios de certas etapas da vida. Isso é muito importante, nós vamos aprender também que dependendo do tamanho do trauma, a nossa amígdala corta. Ela impede que nós tenhamos essa memória registrada. Então, quando nós perguntamos a um cliente na anamnese dele, você se lembra da sua infância? Ele fala por exemplo, eu conheço uma pessoa que perdeu a mãe quando ela tinha 7 anos. Ela diz assim, eu lembro tudo até os meus 6 anos.
Depois eu não lembro não, só lembro depois de adolescente. E aí eu pergunto, mas o que aconteceu com você nesse período aí? Não sei. Mas você insiste, aí lá pela Santa ela fala, minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Está explicado. Ela ficou traumatizada com a perda da mãe. E aí ela não tem memória, nenhum registro daquele período. Porque aquele período foi tão difícil para aquela criança que foi melhor apagar. Então não entra na memória, o registro não chega. Eu vou explicar mais à frente, mas a amígdala recebe o impacto do trauma. À medida que a amígdala recebe o impacto do trauma, e o impacto é muito grande, aquilo não passa para o hipocampo, que é onde fica a biblioteca, a nossa reserva de memória, e fica só na amígdala. O hipocampo não recebe e não passa para o córtex cerebral. Uma vez que fica só na amígdala, eu não tenho memória. Às vezes fica um signo sinal só. A pessoa se lembra do sino da igreja. Toda vez que o sino da igreja toca, ela tem um mal-estar. Por quê? No dia que a mãe morreu, tocou as badaladas do sino da igreja com o caixão da mãe saindo de dentro da igreja para ir para o cemitério. Então, badalada de sino da igreja dá um mal-estar naquela pessoa. E depois fazendo, você pega aquele signo sinal, badalada do sino da igreja. Sente badalada do sino. Qual que é a sensação física? Qual que é o pensamento? E a pessoa vai chegar à memória. Então, pode haver bloqueios na mente, sim. E não ter memória de períodos da vida é exatamente isso.